Bom, eu nasci em Matalana, numa sociedade do campo, onde se faz monoagricultura. Nasci de uma família de facto muito pobre. O meu pai, a única coisa que tinha, digamos, de bom de riqueza é porque trabalhava nas minas da África do Sul. Mas eu cresci muito debaixo das orientações da minha mãe e dos meus avós, sobretudo da minha avó Muamba, que era uma avó que contava muitas histórias, muitos contos tradicionais, e dessas histórias eu acho que muita coisa ficou. A minha mãe também era uma boa contista de contos, era conselheira de casamentos, e fui crescendo neste meio rural, lá em Matalana, e acho que os contos transformaram um pouco em mim, porque quando fui para a escola primária, em 1942, logo nos primeiros anos comecei também a interessar pelo desenho, graças também ao Sidiquias Machana, que era o professor, filho de Tobias, que gostava muito de desenhar e fazer trabalhos manuais. Depois, mais tarde, essa escola ficou fechada e fui para uma escola católica, porque a outra era protestante. E misturei, digamos, as duas formas de educação. As duas não. A educação tradicional, protestante e católica. Depois, muito cedo, por falta de meios para continuar a estudar, vim para a cidade de Lourenço Marques e trabalhei como criado de bebés, também experimentei trabalho de sapataria, mas fiz muito trabalho doméstico. Mas eu notei que ao longo desses anos, e nos anos 50, por exemplo, interessei-me por cooperativas de que se falava aí na zona da Manhice, na zona de Chope também, e nessa altura já comecei a pensar em criar cooperativas em Matalana, que era uma coisa assim, de facto, de um pensamento muito rudimentar, mas também já desenhava, já pintava, e fui misturando o pintar também com o interesse das coisas que se passavam aqui. E eu continuei também a fazer as minhas visitas que fazia por viver lá, aos curandeiros, ouvir como cantavam e, sobretudo, perceber-me da filosofia deles, já de uma forma intencional. Na pintura também interessei muito por temas que eram temas sobre sofrimento, o trabalho forçado, e isso foi-me pondo também ao corrente de uma situação política que só venho me apercebendo mais tarde, que eu estava a envolver-me também politicamente. E nesse envolvimento, quando se dá, por exemplo, a independência, eu tive a sorte de fazer muito trabalho político a nível de empresas, fábricas, machambas, onde havia greves, e aprendi a importância, não é, de trabalhar também de uma forma coletiva. Claro que depois fui trabalhar nas aldeias comunais, onde fui obrigado a desenvolver um trabalho muito ligado com a população, e nesse trabalho ligado com a população era preciso, mesmo sem conhecimento, saber que a população nas aldeias comunais devia fazer construções de uma certa maneira, que me fez compreender a importância também de organizar as populações. Nessa organização também era também ver com as populações o que as populações comiam, como é que comiam, e as dificuldades que as pessoas tinham em relação à água, em relação também à zona de cultivo. Claro que fui também copiando a maneira como os técnicos que tinham conhecimento, que eram vinculados nesse trabalho das aldeias comunais, fui também copiando a maneira como trabalhavam e como organizavam. E hoje em dia, para além de estar a pintar, estou também interessado em continuar com este trabalho coletivo, na criação, por exemplo, de centros culturais. No bairro do aeroporto, por exemplo, ainda está em efervescência a criação de um centro cultural aqui dentro da cidade de Maputo. Outro centro cultural também em que estou envolvido é o Centro Cultural de Matalana,
que já ganhou uma força muito importante, e todas as dificuldades que encontro em termos de organização das pessoas em torno do projeto, também isso me ensina muito a saber que, afinal, o lutar ainda é necessário em várias frentes. Mas também, felizmente, também, e graças ao facto de ser pintor, e também porque me interessei muito pela antropologia cultural, hoje sou convidado em várias instituições universitárias, sobretudo na Europa, para dar a minha contribuição nesta área de antropologia, sobretudo o falar sobre as sociedades africanas. Como não tenho formação académica, isso tem-me obrigado, embora com um tempo muito reduzido, a ter que ler livros, felizmente tenho uma biblioteca enorme, a ter que ler livros que estejam ligados à matéria. Também tenho estado a participar em reuniões de grande envergadura, através do Unesco, Unicef, sobre, por exemplo, direitos humanos e sobre a criança. Isso tudo, quer dizer, está-me a moldar de tal maneira que, de facto, sinto que, para mim é tão bom estar a pintar e a fazer escultura de vez em quando, como também estar a olhar para estes problemas que são mais políticos, às vezes são diplomáticos, etc., e que me envolvo neles. Não há sítio nenhum onde eu exponho e não misturo expor também com um trabalho coletivo, sobretudo com crianças, que me agrada bastante. Nos Estados Unidos, onde fui pela primeira vez, com muita dificuldade de compreender a sociedade americana, também neste país, onde andei durante 44 dias, fui encontrando uma situação que me permitiu trabalhar com crianças e jovens já crescidos americanos em várias instituições, pintando, contando coisas e ouvindo também as coisas locais. Isto também tem me ajudado muito, digamos, o trabalho que faço com amigos arquitetos, amigos engenheiros e amigos ligados à política. E é isso mesmo que quer dizer, que eu não posso dizer que é uma coisa minha, é uma coisa que, para mim, é uma formação, mas essa formação permite, formando-me, trabalhando ao mesmo tempo. Porque cheguei à conclusão, talvez não premeditadamente, acho que não, eu não premeditei isso, mas cheguei à conclusão de que é tão importante caminhar com a pintura, com outros colegas, etc., mas também olhando a importância de envolver a sociedade na pintura, no canto, na música em geral e também nas tradições, para permitir que aquilo que chamamos a dinâmica do desenvolvimento possa entrar em mim de uma forma segura. Portanto, é um pouco isto que tenho estado a fazer, mas eu repetiria um pouco a situação do meu crescimento em Matalana, de facto, naquelas brincadeiras de ir à pastagem, ir às danças à noite, aquelas melandrices que nós fazíamos, também, como tenho me recordado muito disso, tenho estado a buscar isso como exemplo para hoje, quando falar, por exemplo, a juventude, não é? Poder situar a juventude exatamente no lugar onde eles estão, por ter a capacidade de lembrar-me das coisas que passaram comigo quando eu tinha 10, 12 anos. E sim, é importante, em 1947, com o encerramento da escola de Matalana, vivi para cá, vim trabalhar aqui na cidade de Lourenço Marques. Até 1954 eu ainda fazia trabalho doméstico e andava também na escola à noite. Fiz a terceira classe rudimentar e elementar, depois fiz a quarta classe e fui por aí fora, tudo isso nos anos 50. Em 1960, por exemplo, ganho uma consciência muito grande quando me convidam, eu nessa altura vivia em casa do arquiteto Miranda Guedes, quando me convidam para ter uma bolsa de estudo, e essa bolsa de estudo era em casa do arquiteto Miranda Guedes. E ele, exatamente em janeiro de 1960, diz: primeiro, para teres essa bolsa, deves voltar para o campo,
voltei para o campo, de fato, em 1960, onde fui fazer uma recolha de danças e de contos. Em 1961, faço, digamos, a minha primeira exposição individual, e que essa exposição individual foi, de facto, muitíssimo bem vista aqui em Lourenço Marques, mas a partir daí, em 62, por exemplo, ganhei um prémio num concurso feito aqui na cidade. Mas aquilo que talvez foi muito marcante para mim foi quando, ao participar, por exemplo, isto também para caracterizar um pouco as minhas limitações, foi quando em 1961 fez-se um colóquio sobre a minha pintura. E nesse colóquio estavam pessoas que estavam a discutir, o João Vasconcelos, Augusto Cabral e Paz Miranda Guedes, e a certa altura, quando acabam de falar, um senhor que estava lá, que por sinal foi meu antigo patrão, ele disse assim: ó Valente, agora queria que o seu Valente, dissesse agora o que é isso de surrealismo. Então eu respondi assim: ei patrão, meu nome não é surrealista não, meu nome é Valente. Então toda a gente riu-se. E eu, sinceramente, que não me percebi que eu tinha feito alguma coisa ridicularizante. Eu fiquei com vergonha, e etc. Apesar de que o Augusto Cabral, depois nessa altura, dizia assim: bom, agora é que de facto a conferência sobre ele vai começar. Isto mostra, quer dizer, a minha, de facto, grande ingenuidade, ainda sou ingênuo em muitas coisas, a minha ingenuidade nessa altura. E talvez foi nessa altura que o combate para mim, em mim, de facto, iniciou. Começo a ter uma boa biblioteca, começo a comprar livros, começo a ler bastante. Mas nessa leitura eu não me limito só a ler sobre pintura. Leio Josué de Castro sobre problemas, por exemplo, geografia da fome, sociologia da fome, etc. Leio os brasileiros, leio Jorge Amado, e de Moçambique poucos podiam ler do Rodrigues Júnior, que se lia, era uma miséria a sua escrita, mas de qualquer modo, mais tarde, em 1963, acho que foi 63, Luís Bernardo publicou o livro dele, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Lembro-me muito bem que quando a sociedade aqui se levantou contra o livro, e foi o Rodrigues Júnior que escreveu alguma coisa contra o Luís Bernardo, eu escrevi um artigo respondendo ao Rodrigues Júnior de uma forma áspera mesmo. Mas nessa altura também, ainda trabalhando como criado, houve coisas que aconteceram. Foi quando o Jornal Notícias publicava artigos sobre a Igreja Católica em Moçambique. Eu nessa altura também, e não sabia que risco que corria, também escrevi um artigo sobre as igrejas católicas em Moçambique, testemunhando o que foi a minha visão do contato que eu tive com a Igreja Católica quando fui estudar em 1948, mais ou menos, numa escola católica em Bulaza, perto de Matalana.